Olá, nós estamos próximos do dia 7 de setembro, onde o Brasil comemora a sua independência. Quero ler um texto em Gálatas 5:1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está falando para os Gálatas sobre a lei e o legalismo. A gente não se submeter a um legalismo. E ele começa falando de liberdade, e eu acho interessante ele tomar esse tema e nós usarmos ele hoje para refletir sobre a independência de Portugal. Em 1822, no início de 1822, ainda éramos um império sujeito a Portugal, né? Um reino sujeito a Portugal. Já tínhamos essa característica de reino, porque a família real, acho que no início de 1800, tinha vindo morar aqui e elevou o Brasil de colônia para um reino. E quando a família voltou para Portugal, deixou Dom Pedro aqui. Depois da família real voltar para Portugal, eles começam a exigir que o Brasil volte a se submeter como um reino vassalo de Portugal. E aqui já tem um movimento formado querendo dizer: não, nós não vamos nos submeter mais a Portugal. Convencem então Dom Pedro a assumir o reino aqui e se declarar independente de Portugal. No 7 de setembro, lá para o dia 5, se eu não me engano, de setembro, vem uma carta de Portugal exigindo mais uma vez que o Brasil se reconheça, né, como um reino submisso a Portugal. Essa carta só chega nas mãos de Dom Pedro no dia 7 de setembro. Ele estava em São Paulo. Há muita discussão se foi lá mesmo às margens do Ipiranga ou não, que ele recebeu a carta, né? Há quem diga que sim, ele teria recebido a carta, e junto com a carta que ele recebeu, uma recomendação da própria esposa e de um conselho de ministros, dizendo: olha, declare a independência definitiva em relação a Portugal. E ele então faz isso. Bom, é uma história interessante de se ler e de se aprender. Mas o que a gente vê nessa história é que quem declarou a independência do Brasil foi um movimento de poderosos, homens que já governavam, aconselhando um príncipe que assumisse o reino, né? E quem concorda então com isso é o próprio príncipe, que declara a independência. Então é poderoso declarando a independência de outro poderoso, de outro poder. Não foi um movimento popular, onde o povo clamava por independência, sofria com a opressão portuguesa, mas uma articulação política entre poderosos. Nos últimos tempos do Brasil, nós vemos o povo saindo mais às ruas. Eu acho que, pelo menos na minha geração, 2013 para cá, em especial 2016, algumas manifestações com o Partido do Povo se fizeram mais presentes na nossa nação. E hoje eu louvo a Deus porque o povo, né, mas grande parte dos brasileiros sabem mais qual é a escalação do STF do que qual a escalação da seleção brasileira de futebol. O povo brasileiro sabe quem compõe o Supremo Tribunal, conhece muitas vezes quem é presidente do Senado, presidente da Câmara, faz postagens questionando essas pessoas. Então eu louvo a Deus por esse avanço. E eu louvo a Deus que o povo está decidindo se manifestar no dia 7. Eu acho que é bom. Eu não consigo ver algo ruim no povo sair às ruas, no povo que está reclamando contra esse ou aquele ministro. É óbvio que existem poderosos interessados nessas manifestações e que vão tentar obter vantagens dessas manifestações. Mas
para mim, toda vez que o povo se reúne para cobrar dos poderosos que sejam mais atentos aos desejos do povo, eu acho que isso é bom, tá? Eu também me assusto muito com as últimas ações do Supremo Tribunal, ações que se assemelham muito a ações em ditaduras, né? Prisão de jornalista, exclusão de contas nas redes sociais, desmonetizar algumas contas, tirar a renda financeira de algumas contas de pessoas que falam mal do STF, num primeiro momento sendo acusados de serem robôs, depois foi provado que não eram robôs, agora são acusados de promoção de violência, incitação da violência, né? Só que a gente ainda não viu essa violência acontecer. Parece que está sendo incitado. Eu vejo pessoas pedindo manifestações pacíficas, né, do lado de quem quer a manifestação. Então que sejam pacíficas, palavras mais inflamadas, raiva de governantes, isso o povo sempre fez, né? É comum ver no povo brasileiro pessoas xingando quem os representa no poder. Isso eu não vejo como incitação à violência. E eu peço que, se você vai participar dessa manifestação, que você seja pacífico, tá certo? E lute sim, como povo, pelos seus direitos, pela liberdade. Li esses dias uma frase que diz que a liberdade está sempre a uma geração de ser extinta, e cabe à nossa geração cuidar dela para poder entregá-la aos nossos filhos. Então, eu apoio as manifestações e oro para que conheçamos mais sobre liberdade como nação brasileira, assim como temos conhecido de liberdade a partir da fé em Jesus Cristo. Que isso se concretize, né, na nossa vida social. Um vídeo um pouco mais longo do que eu costumo fazer, mas por um motivo que eu considero bom. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide do Brasil. Não deixem de orar, orem por quem nos governa, é uma orientação bíblica. Em todas as instâncias, orem por aqueles que nos governam, por todos os poderes aí. Amém? Fiquem com Deus.